Bom, todo mundo sabe aí que a questão do transporte ela é um tema que é do interesse também do meu mandato, e eu concordo com as afirmações que foram feitas. O modelo de transporte público na cidade de Porto Alegre faliu. Infelizmente ele faliu. No meu entendimento, justamente porque se pretende, né, se reserva mercado para que algumas empresas possam operar. Se a gente for parar para pensar no sistema de transporte público da nossa cidade, na verdade, nós punimos todos os empreendedores que gostariam de oferecer para nós um serviço mais barato, mais eficiente, mais confortável, em defesa das empresas que nós todos aqui reclamamos da sua qualidade, da sua capacidade de transportar as pessoas com qualidade, com eficiência e com preço justo. Isso por quê? Porque historicamente acabou acontecendo uma reserva de mercado que foi dada de maneira precária para algumas empresas, nós sabemos, dos barões do transporte público que por muitos anos acabou operando no município de Porto Alegre, e quando teve as manifestações de 2013, muitas pessoas saíram às ruas manifestando uma insatisfação que, como eu costumo dizer, nem as pessoas sabiam expressar exatamente pelo que era. Aconteceu as manifestações em função do aumento da passagem, mas aquelas manifestações acabaram sendo muito confusas, porque além da passagem tinha muitas outras reivindicações, combate à corrupção, combate a privilégios, outros problemas que a sociedade via como sendo também um problema, e aquelas manifestações que surgiram em função do aumento da passagem de ônibus acabaram tendo um efeito colateral ruim para a cidade. Porque, como não era muito claro qual é que era a intenção da manifestação, mas ela culminou com a manifestação em função do aumento da passagem, a alternativa que foi apresentada pelo poder público como solução para as manifestações, como resposta às manifestações, foi a licitação do transporte público na cidade de Porto Alegre. O que parecia ser bom. Mas, por outro lado, analisando o que acabou acontecendo, infelizmente, nós acabamos garantindo aquilo que nós sempre condenamos, a reserva de mercado para aquelas empresas que nós criticávamos. Então, se nós tínhamos a impressão de que existiam barões do transporte público na cidade de Porto Alegre, após a licitação, isso foi legalizado e se tornou algo institucionalizado na cidade de Porto Alegre. Lembro que o Ministério Público fazia muita pressão para que as licitações acontecessem justamente por conta da insatisfação, mas essa licitação acabou, primeiro, garantindo um contrato de 20 anos para aquelas empresas que nós já criticávamos, e dentro do contrato tem uma cláusula que garante a lucratividade do negócio. Qualquer empreendedor sabe que qualquer empreendimento tem risco. Na cidade de Porto Alegre, por conta dessa licitação que foi forçada em função de uma postura do Ministério Público que entendeu que esse era o anseio, essa resposta tinha que ser dada para a sociedade, nós temos um contrato que garante o lucro das empresas de ônibus do município de Porto Alegre. Isso é um absurdo. Eu entendo que, de maneira oposta ao que acontece hoje, nós deveríamos, na verdade, era garantir a liberdade para que as pessoas pudessem empreender nesse meio, para que cada um buscasse a redução do custo ou a melhoria na qualidade de acordo com a sua capacidade ou seu entendimento. Se eu sou uma pessoa que entende, que prefere pagar mais barato para andar num ônibus sem ar-condicionado, eu deveria ter o direito de escolher andar mais barato num ônibus sem ar-condicionado. Hoje eu não tenho direito, eu tenho que pagar a passagem cara como se tivesse ar-condicionado, porque um dia a licitação diz que todos os ônibus têm que ter ar-condicionado, então eu que quero andar num ônibus mais barato, não tenho o direito de andar num ônibus mais barato que não possua todos os itens de conforto que eu entendo que é melhor para mim. A solução que nós vemos para isso, infelizmente, vai no sentido de termos que romper o contrato com essas empresas que ganharam uma licitação no passado, porque não tem mais sentido, tanto que estamos entrando no ponto de não se ter nem mesmo a garantia da operação dessas empresas, como aconteceu recentemente com a falta de óleo diesel para a frota continuar andando, e como alternativa, inclusive como forma de gerar emprego e renda na nossa cidade, não precisa ter cobrador. Se cada cobrador poder comprar uma van para colocar no trecho, ele vai empreender, ele vai ser o próprio patrão, vai ganhar muito mais dinheiro e vai estar ajudando a cidade com mobilidade, com muito mais eficiência do que hoje é essas empresas que nós sabemos que ganharam no passado uma licitação que não se sustenta a longo prazo e que, infelizmente, todos nós, em alguma medida, acabamos pagando a conta. Mas, só para encerrar,
A minha opinião é que esse modelo faliu, nós devemos romper esses contratos, liberar para que cada cobrador e motorista possa colocar o seu ônibus no trecho, garantindo inclusive melhor dignidade para ele e mais liberdade para empreender na cidade. Vereadores. Eu não vou citar nomes, mas vejam, esses vereadores aí falam contra os empresários, ou então dizem assim, não, vamos romper o contrato, e cada motorista coloca o seu ônibus. Como se cada motorista tivesse um ônibus para colocar, é a defesa. Tem gente que quer ser tão neoliberal que defende um transporte, a anarquia completa, cada um vai como quiser. Pois no final da reunião, Matheus, o Melo disse o seguinte, que faço um desafio, ele disse assim, eu faço um desafio para qualquer vereador, vereadora, porque ele comentou dizendo que fez esse desafio para o presidente do sindicato, para o Abad, dizendo que ele entregaria o controle da Carris para quem quisesse administrá-la sem receber recursos públicos, sem receber o subsídio que ele tem dito, esse recurso do caixa do governo, ele tem dito que são 6 milhões destinados a Carris todos os meses. Isso é o informe que o governo tem dado. E o governo fez esse desafio. Pois bem, eu acho, Pedro Ruas, que está escutando de modo remoto, eu acho, Pedro Ruas, que nós devemos aceitar esse desafio. Devemos discutir com os trabalhadores da Carris, que haja a gestão da Carris, feita pelos trabalhadores, organizada pelos trabalhadores, sem a interferência dos cargos de confiança do prefeito Sebastião Melo, porque ele disse, caso fosse aceito esse desafio, que poderiam nomear a direção da empresa. Pois eu acho que nós devemos aceitar esse desafio. Retorno à tribuna para discutir novamente a questão do transporte. Na segunda-feira, inclusive, após a minha intervenção, o vereador Robaina fez as intervenções dele. Um dos pontos que o vereador Robaina me ridicularizou na segunda-feira foi que, quando eu mencionei que deveríamos trazer liberdade para o sistema de transporte da cidade de Porto Alegre, por exemplo, permitindo que o motorista e o cobrador pudessem comprar o próprio ônibus para colocar na linha e prestar um serviço. Eu não consigo entender como uma pessoa pensa, um trabalhador, motorista e cobrador, é bom o suficiente para dirigir quando esse ônibus pertence a uma empresa, no caso ou a Carris ou as empresas privadas, mas ele não tem capacidade de dirigir o próprio ônibus, colocando ele no eixo e para prestar o mesmo serviço que ele presta como funcionário. Eu quero acreditar que as pessoas são capazes e às vezes parece que alguns vereadores querem manter as pessoas na sua posição de empregado para poder dizer que defende esse empregado e os seus direitos trabalhistas, quando todos nós sabemos que se ele conseguisse tirar um empréstimo, colocar esse veículo no trecho e ele mesmo recolher o lucro do próprio trabalho, isso seria muito benéfico para ele e com certeza seria mais benéfico para a cidade, porque aumentaria a oferta de transporte para os usuários. Acredito que todas as etapas que compõem o preço da passagem devem ser abordados com vistas a reduzir o custo da mobilidade na cidade de Porto Alegre. Eu quero parabenizar aqui o vereador Pedro Ruas, quando naquela ocasião entrou com uma ação judicial e conseguiu impedir o aumento que culminou com a discussão sobre a redução dos impostos na mobilidade na cidade de Porto Alegre. Entretanto, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva aqui. Na minha opinião, os empresários do transporte público na cidade de Porto Alegre não são capitalistas. Eles falam aqui que os empresários da cidade de Porto Alegre, o próprio governo Melo, é a favor dos empresários, dos grandes capitalistas e por isso que é contra os trabalhadores. Na minha opinião, os empresários do transporte público na cidade de Porto Alegre não são capitalistas. Na verdade, eles são estatistas que usam o Estado para proteger o seu monopólio. O que acontece? Teve uma licitação que veio a partir daquela insatisfação social com relação ao aumento das passagens, que eu já falei que não foi uma insatisfação somente pelo preço do ônibus, mas também pelo preço do ônibus, e que teve a precipitação, o início das mobilizações surgiu por conta do ônibus, mas acabou também muitos outros temas sendo tratados naquelas mobilizações, que acabou gerando uma licitação que gerou, de fato, então, agora a reserva de mercado por via da lei para esses empresários que nós estamos condenando. E o que está sendo falado aqui por alguns vereadores é manter na mão daqueles que nós achamos que são ruins, porque não quer permitir que pequenos empreendedores possam colocar o seu veículo no trecho para
oferecer mobilidade alternativa aos nossos ônibus licitados. Eu não consigo entender a lógica de condenar aqueles que estão, mas querer manter na mão daquele que hoje se encontra oferecendo o serviço que nós dizemos que não é bom. Por isso, acho que é importante essa discussão trazida pelo prefeito, no sentido de questionar, discutir, pôr à luz sobre o que está acontecendo na cidade. Na minha opinião, como já foi externado aqui em outras ocasiões, devemos permitir que cada empreendedor coloque lá sua van, seu tuk-tuk, a sua Kombi, a sua van escolar para ajudar a mobilidade, de modo a descentralizar essa concentração que é feita nos ônibus licitados. Eu queria só concluir a linha do raciocínio, porque eu acho que esses empresários não são capitalistas, porque na verdade eles pedem que toda a prefeitura, todo o poder estatal trabalhe para garantir o seu lucro de empresa monopolista. Então, na minha opinião, eles não são capitalistas, são monopolistas que usam o poder do Estado para reservar mercado para as suas linhas de ônibus, e isso, nesse momento, está se traduzindo em um sistema que não tem mais capacidade de competir com capacidade de fornecer mobilidade para as pessoas. Quando dizemos que as empresas de ônibus não prestam um bom trabalho, nós estamos dizendo que o modelo que nós desenvolvemos não se sustenta mesmo com reserva de mercado. E queria só a última observação, que eu queria entender por que o vereador Robaina mudou de opinião, mas na segunda-feira eu fui ridicularizado por ele, na fala que estava em sessão remota, que os trabalhadores, motorista e cobrador, não teriam capacidade de gerir, comprar um ônibus e manter esses ônibus em operação. E hoje ele propõe a coletivização, e eu ouvi aqui porque eu estava ouvindo de maneira remota, a coletivização da empresa de ônibus Carris. Concluindo, vereador. Se for trazer mais liberdade para o transporte, eu sou a favor de qualquer modelo. E se tiver que contar com o meu voto para coletivizar a Carris, eu falo, eu voto a favor desde que libere para que vans, tuk-tuk e qualquer outro modal de transporte que tenha pessoas interessadas em operar na cidade